Você sabe qual o segredo para ficar rico? Hoje eu quero te mostrar então quais as maiores lições que empreendedores de sucesso podem nos ensinar para que a gente consiga ficar tão rico quanto eles. Se você está pronto, é só continuar assistindo esse vídeo. Never let you go. Never let you go. Olá, amigos e seguidores! Caso você não me conheça, o meu nome é Rafaela Toselli e eu sou dona da marca Geração Influenciadora, a qual cuida de marketing digital, principalmente para fazer com que você consiga crescer o seu negócio no digital através da diferenciação e do impacto. E caso você ainda não me siga no Instagram, já vou deixar ele aqui, que lá eu falo muito sobre isso todos os dias, além, é claro, de você se inscrever no canal e já ativar o sininho aqui no YouTube, que eu também falo de marketing digital aqui para te ajudar cada vez mais a crescer o seu negócio e a faturar mais. E hoje, caso você esteja desmotivado ou não saiba se está seguindo realmente o caminho certo para conseguir crescer o seu negócio e faturar cada vez mais, eu quero te mostrar aqui algumas das maiores inspirações que podemos ter com empreendedores que tiveram grande sucesso na carreira deles. É lógico que esse sucesso não aconteceu de uma hora para outra e é lógico que eles também tiveram que passar por muitos obstáculos até chegar onde chegaram. Bora? Primeira pessoa que eu quero falar aqui é o famoso Steve Jobs, o fundador da Apple, que possivelmente você já conhece um pouquinho da história dele, mas eu quero trazer duas lições importantes que ele deixou com todo esse legado que ele construiu com a sua empresa. It's been nearly 30 years since you've started Apple. Did you ever think of giving up? There were moments where it was pretty tough. There have been moments, but no, I don't think so. I don't think so. The first year or two was the hardest. The most important thing, though, I think, is that if you're going to start something new, you have to feel passionate about it, because it's really hard. It's so hard to start a company. You have to work so hard that if you're not passionate about it, you'll give up. And most of the difference between people that succeed and people that don't is the people that don't give up. I see. They give up sooner than the people that succeed. E a primeira delas é você ser totalmente apaixonado por aquilo que você faz. E a segunda é que você não deve ter medo de lançar algo totalmente inovador e diferenciado no mercado. E só para te contextualizar aqui, qual que foi a trajetória do Jobs que fez com que eu considerasse esses dois ensinamentos os mais importantes? Primeiro, que ele lançou seu primeiro produto lá em 1976, que foi o Apple I, e logo na sequência ele lançou o Apple II. E na verdade, o Apple II que chamou um pouco mais de atenção das pessoas, porque era basicamente um computador pronto, que já era uma inovação, já que na época a gente não tinha um computador ainda. Então, primeiro que era um computador pronto e você só precisava ligar a uma telinha que ia aparecer ali e você poderia mexer tranquilamente. Então foi uma inovação muito significativa na época, né? Porque se a gente for ver agora, obviamente não vai ser uma inovação tão grande, mas na época a gente não tinha nada parecido com isso e por isso foi o primeiro produto que teve grande sucesso dentro do mercado. E um pouco mais tarde, já em 1984, ele lançou o famoso Macintosh, que também acredito que muita gente já tenha ouvido falar. Que aí sim, pela primeira vez, a gente teve a possibilidade de ter acesso ao que é realmente o computador hoje. Então, aquela telinha com os íconezinhos e o mouse com a setinha para a gente clicar em cada ícone e ter acesso ao que a gente queria. Porque antes, mesmo o Apple I e o Apple II sendo lançados, na verdade não tinha essa interface. E sim, eram alguns comandos que você colocava ali no teclado que conseguia determinar uma ação para aquele computador da época. Então o Macintosh também foi uma grande inovação, porque pela primeira vez possibilitou ter essa interface do que hoje é o verdadeiro computador. E devido a alguns desentendimentos, o Jobs foi expulso da sua
própria empresa. Mas aí, olha só, durante esse tempo ele não ficou parado, ele fundou uma outra empresa, ele investiu na Pixar e ele conseguiu faturar muito durante essa época. Só que é óbvio que o coração dele sempre pertenceu à Apple, que foi a empresa que ele também fundou e que já estava em um processo de crescimento significativo. E por isso, em 1997, pediram para que ele voltasse, já que as vendas da Apple começaram a fazer assim, ó, cair cada vez mais, e por isso precisavam do Steve Jobs ali comandando, e ele voltou definitivamente para a empresa. Portanto, olha só, primeiro motivo para ele ter voltado foi por conta dessa paixão, foi por conta dele amar a marca que ele tinha feito. E hoje, quando a gente vê as pessoas criando alguma coisa no digital, não é por amar alguma coisa, é simplesmente porque elas estão tão fissuradas por ganhar dinheiro, tão fissuradas para conseguir ter sucesso, que elas esquecem do essencial, que é você gostar daquilo que está fazendo. Ou seja, ganhar dinheiro é muito bom? É. Ganhar dinheiro é necessário? É. Só que você precisa gostar antes de tudo do que você está fazendo e não apenas visar um lucro que você não vai batalhar tão forte por ele, já que você não gosta daquilo que você faz. E segundo ponto aqui, olha só como ele investiu em inovação por todo esse tempo que ele permaneceu na Apple, e além disso, quando ele voltou, ele ainda continuou investindo em inovação. E isso a gente pode ver tanto pelo Apple I e Apple II, que ele lançou como uma inovação no mercado, como um primeiro computador. Depois ele lançou o Macintosh, que aí sim tinha a interface de computador que a gente pode ver hoje. Depois ele lançou também, olha só, o iMac, que vamos dizer que tinha um design mais agradável para que as pessoas adquirissem, e a gente sabe o quanto o visual é importante para um negócio, porque entre escolher entre dois produtos que têm a mesma funcionalidade, só que um é mais bonito e possivelmente vai ser melhor para a gente transportar, por exemplo, isso faz com que a gente prefira aquele que tem um visual melhor e muitas vezes é mais compacto, que foi o que aconteceu com o iMac. Mas não só essas inovações, ele também se preocupou em lançar o MP3, o iPod MP3, que fez com que as pessoas, ao invés de precisarem de um aparelho de CD para colocar ali o CD, ou aqueles aparelhos enormes para colocar um disco de vinil e escutar uma música, na verdade ela podia colocar tudo em um aparelhinho pequeno. Se eu não me engano, tinha a possibilidade de adicionar até 1000 músicas, que a gente sabe como é muita coisa, e além disso você poderia levar para qualquer lugar com muita facilidade, e isso fez de novo com que ele inovasse. E os dois ápices que eu realmente considero assim que foi uma inovação que até agora pelo menos ninguém superou, é quando ele entendeu que na verdade você não precisa criar alguma coisa nova a todo momento, você só precisa aproveitar o que já existe e tirar o melhor benefício daquilo que já existe. Ou seja, ele juntou o telefone, o iPod e o computador, tudo em um produto só, e assim fez o iPhone, que a gente sabe como hoje é um dos produtos que as pessoas mais compram, e não importa quantos celulares eles lançam de outras marcas, você vai preferir o iPhone, porque realmente é uma nave o negócio. É de outro nível, que foi a inovação mais significativa que ele conseguiu fazer, simplesmente tirando o melhor benefício de outras coisas que já existiram e não produzindo algo totalmente do zero, né? Então é isso que a gente chama de você copiar algo que já existe, mas você sempre colocar algo seu e assim conseguir ter o melhor benefício daquilo. E foi o que ele fez, ele pegou tudo que já existia e simplesmente juntou, colocou ali o conhecimento dele e fez com que esse produto fosse melhor. Aliás, é melhor até hoje, né? E além disso, a segunda inovação, segunda não, né? Nesse caminho aí, a segunda que eu considero mais significativa foi o iMac. Porque quando até ele lançou o iMac, ele sempre faz uma palestra, né, bem longa, explicando várias coisas que existem no momento atual e vários problemas que ele precisa solucionar. E aí no final ele apresenta o novo produto. E foi exatamente isso que ele fez
com o iMac. Ou seja, na época, não existia um computador que fosse tão bom, com um sistema tão bom, e além disso que ele fosse leve, para que as pessoas pudessem transportar com tranquilidade. E qual foi a grande sacada do iMac? Fazer um computador leve, fino e que tivesse um grande potencial para você fazer tudo aquilo que você precisasse num pequeno computador. Por isso que nessa trajetória, esses dois fatores foram muito importantes para ele. Primeiro, que ele era totalmente apaixonado por aquilo que ele fazia. E segundo, que ele inovava sem medo. E é lógico que a gente tem outras inovações também, como o AirPod, como o smartwatch, mas eu quis tratar até o momento, infelizmente, da sua morte, né? Tudo que ele conseguiu lançar até o momento da sua morte e como que ele fez tudo isso. E por isso, esses dois fatores são os mais importantes que você deveria aprender com ele. Agora, indo aqui para o nosso segundo empreendedor que tem grande sucesso e pode nos ensinar muito, é o Howard Schultz, ou o mais conhecido CEO do Starbucks. E os dois ensinamentos que eu quero trazer aqui do CEO do Starbucks é que, primeiro, ele se importou em vivenciar experiências e depois compartilhar isso com as outras pessoas. E segundo, que ele se importava muito mais em quem estava ao seu redor, ou seja, funcionários e clientes, do que com ele mesmo. O primeiro ponto é que para o Starbucks conseguir o sucesso que tem hoje, na verdade tudo começou com uma viagem que ele fez para a Itália, em Milão, em Veneza, que ele passou por esses lugares, e em cada um desses lugares ele pedia um café. Ele ia a uma cafeteria, pedia o café, ele via como eles serviam, qual que era o sabor do café, se tinha a experiência de você provar aquele café, ou se era simplesmente um café tal, expresso, fica aí o café, se era algo do tipo. Então ele se importou muito em ver como funcionava em outros lugares primeiro, antes de trazer para o seu negócio. E foi assim que ele descobriu em Milão o quanto as pessoas se preocupavam mais com a experiência que estavam fornecendo para o cliente naquele local. Ou seja, não era simplesmente você vender um café ou um grão de café para a pessoa levar para casa e fazer em casa. Era você vender a experiência que ela tinha no local da cafeteria. Esse foi o primeiro ponto que ele aprendeu. E o segundo, que foi em Veneza, foi quando ele parou numa cafeteria e ele imitou um pedido de uma outra pessoa que estava do lado dele. E aí ele pediu o famoso café latte. E ele imaginou que era simplesmente o quê? Um café com leite normal. E aí ele se surpreendeu quando ele viu que tinha uma medida perfeita de café, de leite e de leite vaporizado em cima, daquela espuminha do leite em cima. E aí ele pensou que isso não tinha nos Estados Unidos e que era hora dele levar esse produto para lá. When I came to Milan for the first time in 1983, and I walked the streets of Milan and Verona, and I was captured emotionally by the Italian coffee bar, the sense of community, the third place between home and work, and I raced back to America thinking, this is what I'd like to try and do and transform the Italian coffee experience into the American society. E foi assim que a Starbucks começou inovando dentro dos Estados Unidos, porque até aí, ali nos Estados Unidos, não tinha nada parecido. Só que antes ele precisou vivenciar uma experiência para passar isso para os clientes dele, para os futuros consumidores. E o que eu quero dizer com isso? Que não adianta nada você ensinar ou você fazer alguma coisa se antes não passou pela experiência daquilo. Se você não vivenciou, não colocou em prática, não teve resultados, não vai adiantar nada você pregar alguma coisa que você ainda não sabe. E segundo, que ele se importava muito mais com os seus clientes e com os seus funcionários. Por quê? Primeiro que os funcionários, ele se preocupava muito em treinar cada um deles da maneira correta, e teve até uma época que ele também, meus anjos, foi demitido da Starbucks, foi afastado da Starbucks, só que depois ele retornou novamente. E em 2008, quando ele retornou, ele fez questão de fechar vários
várias lojas só para treinar os funcionários que já estavam ali, ao invés de simplesmente contratar novos funcionários ou querer fazer o negócio de qualquer jeito. E segundo, que ele sempre leva em consideração os clientes, porque eu vou citar um exemplo aqui, na verdade dois. Primeiro, que quando os atendentes escrevem o seu nome no copo, isso já é você conseguir fidelizar aquele cliente e, lógico, fazer com que ele divulgue a loja do Starbucks, porque quando ele posta na rede social aquilo, isso faz com que outras pessoas queiram aquela experiência. E aí você já fideliza aquele cliente e futuros clientes também. E além disso, também teve até uma história que ele contou no livro do Starbucks, que está ali, eu acho que está aparecendo, mas está ali. Mas como que era essa história? Que uma vez uma mulher chegou em uma das lojas do Starbucks e ela pediu leite desnatado e não tinha. E aí o Howard, ele ficou se perguntando por que não tinha. E até foi falar com os outros donos do Starbucks e perguntar para eles o que estava acontecendo. Por que eles ainda não tinham implementado o leite desnatado, visando que outras pessoas também já tinham pedido. E eles simplesmente falaram que o café não ficava bom, que não era a mesma coisa, que eles não gostaram. E aí o Howard falou, ué, mas a cliente quer. O seu paladar não é o mesmo que o do cliente. Se vários clientes estão querendo, por que não implementar? E é por isso que hoje a gente tem o leite desnatado, que inclusive Rafinha aqui pede quando vai no Starbucks. E a terceira pessoa que vamos falar aqui é aquela que está mais presente em 2020 e 2021 nos noticiários, que é o Elon Musk. Então ele pode nos ensinar muito também com dois ensinamentos importantíssimos que fizeram com que ele se tornasse o homem mais rico do mundo. Primeiro, é você pensar em fazer algo constantemente de uma forma melhor. E segundo, é que se você considera algo muito importante, não tenha medo de fazer isso, mesmo que todo mundo vá contra você. Porque quando ele fundou a Tesla e ele estava com essa ideia de carros elétricos, de uma realidade totalmente fora do comum do que é que a gente vive hoje, as pessoas não acreditaram no potencial dele e muitas vezes chamaram ele de louco e acharam que ele não tinha uma visão da realidade em que a gente vive. Só que aí ele pôde provar com a fundação da Tesla e também com a sua outra empresa, SpaceX, que na verdade essa realidade de carros elétricos está sim a um passo, na verdade já está na realidade, só que além disso ela está ficando cada vez mais forte e com certeza já é o nosso presente, mas principalmente o nosso futuro. Então quando ele fundou a Tesla, o grande objetivo dele era finalmente conseguir produzir carros elétricos e baterias para que diminuísse cada vez mais o uso do combustível que a gente conhece aí hoje, né, etanol, gasolina e etc. E além de diminuir o consumo por conta que no futuro poderia faltar, olha só, poderia faltar, também contribuir para cada vez menos poluição e, consequentemente, diminuir o aquecimento global, que é um fator que as pessoas não se importam muito, mas que sim, está afetando cada vez mais o nosso planeta Terra e está cada vez pior. E é por isso que ele se importou com essa nova realidade de carros, para que a gente não tivesse esses fatores impedindo, aliás, prejudicando o futuro. Well, I certainly have lost many battles. So far I've not lost a war, but I've certainly lost many battles. Oh, yeah, more than I can count, probably. I don't really like risk for risk's sake or anything. And I do think that a lot of things are very risky with a low chance of success. But if you want to try to come up with an innovative breakthrough, that's going to be how it is. Anything which is significantly innovative is going to come with a significant risk of failure. But you know, you've got to take big chances in order for the potential for a big positive outcome. You know, just if the outcome is exciting enough, then taking a big risk is worthwhile. Yeah.
e por isso que, mesmo que as pessoas chamassem ele de louco, ele conseguiu fazer com que essa ideia se tornasse realidade. E hoje todos os noticiários falam dele, vários vídeos no YouTube falam dele, se tornou o homem mais rico do mundo, e isso não é à toa, principalmente por essa persistência e por querer fazer algo melhor. Então hoje, não seja aquela pessoa que simplesmente copia e fala que não dá certo. Seja aquela pessoa que é obcecada por querer mais e melhor. Não é obcecada no sentido gananciosa, mas sim ambiciosa, de você sempre querer mais, porque aquilo que existe não está bom. Aliás, nunca vai estar 100% bom. Você sempre pode melhorar alguma coisa. Igual também o Steve Jobs fez quando ele juntou o que já existia e conseguiu fazer algo inovador e melhor. Entende por que essas pessoas influenciam tão diretamente no seu sucesso, na maneira como você pode crescer, principalmente porque elas têm grandes ensinamentos. Aliás, esses aqui foram só algumas das lições que eu coloquei nesse vídeo, mas tem várias outras. E olha só, comenta aqui embaixo nesse vídeo se você quer que eu faça um vídeo individual de cada um deles, ou seja, um vídeo contando a história do Steve Jobs, o outro contando a história do Elon Musk, o outro contando a história do Howard, e assim você pegar outros pontos importantes na trajetória de cada um para que fizesse com que eles chegassem onde eles chegaram. E eu espero que isso tenha realmente servido de incentivo para que você consiga alavancar os seus resultados na rede social. E além disso, caso você não tenha se inscrito ainda no canal, ó, já aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho, porque sempre tem vídeo novo por aqui. Pode ver até os outros vídeos aqui do canal. Eu tô adicionando muito vídeo novo aqui. E também já aproveita, me segue lá no Instagram, que eu vou deixar aqui, que é o Geração Influenciadora, e comenta na última foto hashtag vindo YouTube se você veio daqui. E além disso, já não esquece de se inscrever no meu evento Acelere Sua Carreira no Digital, que eu vou deixar o link também aqui embaixo, que eu quero te mostrar não como só produzir conteúdo na rede social, mas como empreender, como criar um negócio que pode escalar cada vez mais e como você vai transformar todo esse conteúdo na sua rede social em produtos e serviços altamente lucrativos e assim conseguir trabalhar definitivamente com a rede social. Vai acontecer nos dias 11, 12, 13 e 14 de abril, ou seja, menos de uma semana aí. Então já corre, já se inscreve, 100% online e 100% gratuito pra você, tá bom? Tô te esperando lá e até o próximo vídeo. Um beijo!